Você pediu, a TV Conexões atendeu. Chegou o momento de descomplicar os estudos com a ajuda especial da professora Vina. Prepare-se para uma nova era no aprendizado com o Descomplique com Vina Queiroz. Com um novo formato e muita energia, Vina Queiroz está aqui para te dar aquela mãozinha nos estudos. Da TV Conexões, você vai se conectar com um pouquinho de cada área do conhecimento. Quadros novos, convidados ilustres e um montão de assuntos interessantes. Prepare-se para mergulhar em um universo de conhecimento e diversão. É o Descomplique com Vina Queiroz. Na TV Conexões, não perca! A próxima aula está prestes a começar. TV Conexões apresenta Descomplique comigo, Vina Queiroz, o seu mais novo programa que vai transformar a educação baiana. E hoje nós vamos começar com um quadro maravilhoso. Vem comigo para o Vina Responde. Nesse quadro Vina Responde, você vai saber todas as novidades desse programa. Eu vou responder todas as suas dúvidas, as suas perguntas que ninguém nunca respondeu a você. Então você vai ficar à vontade. Toda semana teremos uma caixinha e depois você vai assistir o programa às quintas-feiras, às 15h30, pelo canal do YouTube na TV Conexões. Então, não perca a oportunidade de mandar a sua pergunta. E agora, minha gente, eu já vou começar respondendo, porque já tem pergunta, é claro. E eu vou responder a linda Ana Maria. Ana Maria pergunta o seguinte: conta pra gente como será esse novo programa. Nossa, já escolhi logo essa pergunta, porque vou contar pra você como nós desenvolvemos com muito carinho esse programa que vai revolucionar a sua forma de aprender e compreender a educação de uma forma muito simples, dentro daquilo que você convive no seu cotidiano. Gente, esse programa Descomplique com Vina Queiroz tá cheinho de novidades que vai encher seu coração de alegria. A gente começa com o Vina Responde. Logo depois, nós teremos o Hora do Enem. Isso mesmo, minha gente. Você que vai fazer Enem, que tem muitas dúvidas, que não sabe como estudar direito, que não sabe o que é TRI, PRD, nós vamos trazer professores especialistas, professores de cursinho, que vai vir contar para vocês como estudar de forma eficiente. Tem mais. Vocês vão descobrir que não precisam morrer de estudar para ser aprovado. Nós temos técnicas poderosas e vamos desmistificar a forma de estudo. Isso mesmo, toda quinta-feira, às 15h30, aqui no canal do YouTube TV Conexões. Ah, Pro, tem mais alguma coisa? Claro que tem! Nós teremos conexões literárias. Isso mesmo, traremos também professores convidados para falar sobre a nossa literatura regional, para você enriquecer o seu repertório sociocultural e, com isso, ir muito bem na redação. Tem mais alguma coisa, Pro? Claro, minha gente, vamos falar de emoções. Quem é o adolescente que não sofre de amor? E por isso, gente, não consegue estudar de forma correta, dorme pensando e acorda pensando, vai estudar, não consegue se concentrar. Além disso, nós estamos vivenciando muita ansiedade entre os adolescentes. E nós vamos trazer psicólogos, psiquiatras para falar como lidar com esses sentimentos, sem fingir que eles não existem. Existe, mas sabendo acolhê-los de forma sábia e principalmente lidar melhor com as suas emoções para não impedir você estudar de forma correta. Já imaginou? Tudo linkado. Acabou, Pro? Claro que não.
Vocês esqueceram que vocês adoram uma série? Um cinema? Pois é, aqui nós também falaremos sobre cinema. Falaremos sobre séries. Vou trazer uma quantidade de séries e de filmes que vocês podem assistir, se divertir, comer pipoca, dar muitas gargalhadas, mas com intencionalidade. Você sabe o que é intencionalidade? Intencionalidade é quando você assiste um filme e descobre para que ele serve. Qual o repertório eu posso tirar desse filme para colocar na minha redação? Como pensar esse filme para nossa atualidade? Olha que legal. Gente, esse programa vai estar muito top, não? Então, vem pra cá e não perca a oportunidade de aprender tudo isso conosco. Mais uma pergunta chegando. Nossa, essa é maravilhosa, gente. Quem pergunta é João Pedro. Ele pergunta o seguinte: Pro, o Descomplique Sua Redação acabou? Claro que não, né, lindo? Como é que eu vou deixar vocês sem aprender redação? O Descomplique Sua Redação vem com tudo no segundo semestre. Você vai aprender o passo a passo de como fazer uma redação 900+. Não vou deixar esse programa tão poderoso de fora dos nossos quadros, é claro, né? Agora teremos o quadro A Hora do Enem. Nesse quadro, o convidado especial é o professor especialista em matemática, Lindomar Costa. Vem para cá, professor! Tudo bom? Muito obrigada, viu? Seja bem-vindo. É um prazer, muito obrigado. É um prazer poder participar do TV Conexões Descomplique. Maravilha. Professor, fale um pouquinho de você, da sua experiência como professor de matemática que ajuda os alunos a tirarem 700+. Olha, eu sou professor da rede estadual, tem 22 anos que eu atuo, trabalho numa escola no município de Candiba, no estado da Bahia, e ajudo o pessoal a tirar 700+ no Enem em matemática com algumas regrinhas bem simples, bem básicas. Maravilha, professor. Me conta aí, o que é a TRI e como ela ajuda esse aluno a maximizar a sua nota? A TRI é um mecanismo que o Enem utiliza para corrigir a prova do Enem. É ele que atribui a proficiência do aluno. Por exemplo, quando a gente ouve falar, fulano tirou 800 em matemática, tirou 750 em matemática, é porque pelo algoritmo que foi utilizado, ele alcançou essa proficiência. É diferente de uma prova normal da escola, onde pessoas que acertam a mesma quantidade de questões têm a mesma nota. E o TRI não. Às vezes, uma pessoa que acerta menos questões, tira mais do que o outro que acertou mais questões. Exatamente por conta da coerência pedagógica que quem acertou menos questões apresentou. Maravilha. É verdade que se o aluno acertar as questões mais fáceis, ele tem condições de aumentar a sua nota em relação aos alunos que acertaram as questões mais cabrosas, mais difíceis? Exatamente. É uma estratégia a ser utilizada na hora de resolver a prova, é exatamente procurar as questões mais fáceis, porque o algoritmo entende que se você consegue resolver as questões fáceis, todas da prova, resolve algumas questões médias da prova. Se você resolver algumas questões difíceis, aí você ganha a coerência pedagógica tão exigida pelo algoritmo. Enquanto se você fizer o contrário, você não vai ser beneficiado, você vai ser caracterizado como não coerente. Veja só, você acertar todas as questões difíceis e errar todas as questões fáceis, não tem lógica, né? Maravilha. Então, parte do pressuposto que se o aluno acertou uma questão difícil e errou uma questão fácil, quer dizer, ele pode ter chutado, né? O algoritmo pode pensar assim. Isso, o algoritmo trabalha em 3 frentes. Ele trabalha com grau de dificuldade da questão, se o aluno respondeu porque sabe aquela questão e a possibilidade do chute. Legal. E aí ele consegue identificar tudo isso de acordo com o padrão de respostas que o aluno apresenta. Eu costumo dizer que, para ilustrar o que é uma TRI, imagine uma pista de atletismo com barreiras, certo? Onde as barreiras são as competências que o aluno deve atingir. Então, se ele responde uma questão que exige a competência 1 e acerta, e ele resolve outra questão que exige também a competência 1 e acerta. Ele vai moldando o seu padrão de respostas. E aí, se ele erra
uma questão de competência 1 e vai errando as questões da mesma competência, ele é classificado como ele não domina aquela competência. Então, aí a importância de entender o que são as competências também, né? Exatamente. Em matemática, são 7 as competências. E distribui-se 30 habilidades dentro dessas 7 competências. Então, vai desde o aluno saber para que serve o número natural, para que serve o número real, para que até alcançar questões mais complexas, como probabilidade, análise combinatória e trigonometria, que são consideradas as questões mais difíceis assim, no Enem. Que se o aluno quiser tirar uma nota, por exemplo, de 700 pontos, ele não precisa se preocupar com probabilidade, análise combinatória e trigonometria. Ele precisa se preocupar com questões mais básicas. Então, professor, para conseguir dominar essas competências, tirar uma boa nota, é importante responder às questões do Enem que aconteceu anteriormente? Sim, é uma ótima estratégia fazer questões anteriores, porque quando o aluno ele responde às questões anteriores, ele vai aprendendo, entendendo como é que funciona, o que é cobrado no modelo de questão do Enem. Ele fica mais apto, porque até a ansiedade diminui um pouquinho, porque ele já sabe como é que é o contexto das questões. Porque a questão do Enem ela não é uma questão solta, tipo, faça isso, escreva tal coisa, determine tal valor de X. Não é assim. Ele mostra um contexto e dentro daquele contexto ele pede para você localizar algum dado, abstrair alguma informação que é necessária para você responder a questão. Não é simplesmente uma pergunta direta. Precisa entender o contexto. Maravilha. Ótimo, professor. E agora eu quero que você me diga. Eu quero fazer o Enem. Digamos, né? Digamos que eu seja uma aluna que está aí te assistindo, quer fazer o Enem, não sabe por onde começar a estudar. Acredita que matemática é o bicho de 7 cabeças, que nunca aprendeu ao longo da sua vida e que não é agora que vai aprender. Qual a sua dica? O que você diz para essa aluna ou aluno? Olha, Vina, a minha dica é que matemática pode ser a salvação dessa pessoa, pode ser o destaque, o ponto favorável para ela se destacar em relação aos demais. Porque matemática no Enem pode elevar a média da pessoa muito, se ela dominar minimamente, as questões fundamentais, os conteúdos fundamentais, os conteúdos que são abordados no nível fundamental, que é a matemática básica. Quando eu digo matemática básica, são aquela matemática que vai até o 9º ano. Acrescenta a isso a resolução de questões de edições anteriores do Enem, acompanhado das correções do direcionamento das competências, como, por exemplo, se você responde uma questão por exemplo, de aritmética, você obrigatoriamente tem que ir bem nessas questões, porque faz parte da matemática básica. Aí você vai evoluindo, passa para, por exemplo, para equações, aí você vai evoluindo, aí você vai corrigindo o percurso. A partir da identificação dos erros, você vai gerando o que você precisa melhorar. Excelente. Professor, quais os assuntos, me diga pelo menos 3, que mais foram cobrados nos últimos Enems de matemática? Razão, proporção, escala e projeção ortogonal. Então, o aluno... Todo ano, toda edição tem cobrado essas questões desses conteúdos. Pode esperar que tem. Então, se o aluno quer se dar bem no Enem, em matemática, ele precisa dominar esses 4 assuntos, no mínimo. No mínimo. Regra de 3, é muito importante dominar a regra de 3, porcentagem, e com isso acreditar no potencial que ele tem também é um ponto que é muito importante desenvolver a autoconfiança, porque se ele tem uma base preparada, se ele consegue entender que ele se preparou para aquilo, para fazer a prova do Enem, então ele já vai autoconfiante, e isso facilita muito na hora da prova, elimina um pouco da ansiedade. Excelente. Professor Lindomar, foi um prazer tê-lo aqui na nossa casa. A sua contribuição é muito valiosa para os nossos estudantes.
com certeza vai ajudar demais. Tenho também convicção de que os alunos vão seguir a sua dica, as suas dicas e, com certeza, aprendendo a matemática básica, que às vezes o aluno fica o tempo todo tentando aprender aquilo que está muito desafiador para ele. E se ele não tem a base, gente, infelizmente você não consegue avançar. Então, aprenda o básico, lá o que você deveria ter aprendido no Fundamental 1, no Fundamental 2. Depois você vai avançando um pouquinho, um pouquinho. Então, não desista do seu sonho, continue firme no processo e um passo de cada vez. Só não chega quem para no caminho. E nós acreditamos que você vai chegar lá. Muito obrigada pela sua presença na TV Conexões. Eu que agradeço, Vina, pela oportunidade. Se precisar, conte comigo sempre. Agora o nosso intervalo para um pequeno café e já retornamos com o nosso próximo quadro, Conexões Literárias. Não saia daí, fica que você vai adorar. Quem abre portas e caminhos chega junto com você. Quem cuida com todo carinho pra fazer todo mundo crescer. Quem respeita as diferenças, suas raízes, suas crenças, dá futuro pra semente, sua terra, sua gente. Quem é parceiro e se importa com você. Quem joga duro pra fazer a Bahia avançar. Quem chega junto ao seu lado segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Quem chega junto pra Bahia ir em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Retornamos, minha gente, e agora, meu povo, vamos começar o nosso quadro Conexões Literárias. Isso mesmo, vamos fazer conexões com tudo aquilo que você já viu, já ouviu, já sentiu com a literatura. E agora vamos convidar para esse quadro o professor Rogério Soares. Ele é especialista em contos. Vem para cá, professor. Olá, Vina. Tudo bom? Prazer, bem? professor. Prazer, Seja tudo meu. bem-vindo. Agradeço pelo convite. Professor Rogério, a TV Conexões agradece a sua presença, a sua disponibilidade. Gostaria de saber um pouquinho sobre você, a sua trajetória aí com os contos, com essa literatura tão maravilhosa. Vina, o prazer é todo meu. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a TV Conexão pelo convite e de estar aqui presente para conversar com tanta gente boa. Bem, meu trabalho relaciona-se com umas chamadas literaturas orais, os contos tradicionais, as histórias que o povo conta. Há mais de 15 anos eu percorro a região do sertão da Bahia, nas regiões de Caetité, Igaporã, Riacho de Santana, Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, ouvindo das vozes do povo as histórias que o povo detém, adquirida pela tradição. São pessoas que ouviram de seus pais, dos seus avós, histórias de animais, histórias religiosas, contos maravilhosos. Você não imagina, Vina, mas no sertão nordestino, boa parte do ideal medieval, das lendas gregas, de mitos romanos, ainda está muito vivo e muito presente no imaginário do nosso povo. Essas histórias, além de rezas,
quadras populares, cirandas, romances, uma série de outros gêneros que está muito vivo ali presente, que eu tenho recolhido, reunido e pensado em produzir um livro relacionado com esse material. Em breve esse livro vai sair. Ai, que maravilha! E quem são os narradores? Quem são essas pessoas que narram essas histórias? Vina, essa é uma boa pergunta. Narrar, todo mundo narra. Eu narro, você narra, qualquer um de nós contamos. O narrador é uma pessoa que conta uma história, seja da sua própria história, a história das pessoas que estão à sua volta, mas o narrador tradicional, que é esse indivíduo que eu ouço e recolho as histórias, ele tem uma especificidade, ou ele tem uma característica. O narrador tradicional é um indivíduo que detém um saber antigo. Geralmente esse narrador é uma pessoa que vive no seio do povo, nas comunidades quilombolas, nas comunidades ribeirinhas. Ele não sabe ler, não sabe escrever, mas saberes nunca lhe faltaram. Essa pessoa, ou esse indivíduo, esse narrador, ele adquiriu uma série de saberes ouvindo seus antepassados, geralmente os mais velhos, seus avós, seus tios, seus pais. O Carl van Sydow foi um grande pesquisador dos contos populares e das tradições orais, sueco. Ele identificou que existem em todas as comunidades 2 tipos de narradores. O primeiro ele chamou de narrador ativo e o segundo de narrador passivo. Quem é o narrador ativo? É aquele que ouve uma história, se apaixona por essa história, embebe-se dela e deixa transbordar essa história, narrando para uma outra pessoa. É alguém que não apenas ouve a história, mas também tem o desejo depois de recontá-la em outros contextos, em outras ocasiões. E tem os narradores passivos, que são aqueles indivíduos que simplesmente ouvem as histórias, se deleitam com elas, mas não aprendem essas histórias. E dessa maneira eles não dão continuidade a elas. No entanto, eles, segundo Carl van Sydow, ainda assim ele é um narrador. Só que, como ele diz, um narrador passivo, aquele indivíduo que simplesmente ouve as histórias, se deleita com ela e depois esquece essas histórias. Então, o narrador, esse indivíduo que eu busco, é esse indivíduo sábio que aprendeu uma história dos seus antepassados. O Walter Benjamin, que foi o outro grande pesquisador da cultura, das tradições, em um livro, em um ensaio excepcional chamado Nicolau Leskovsky, o narrador tradicional. O Walter Benjamin, ele caracteriza o narrador, ele diz: o narrador é um indivíduo que detém um saber ancestral. Então, é alguém que sabe uma história milenar, sem idade. Esse é o narrador tradicional. É esse indivíduo que eu pesquiso, que eu ouço e estou constantemente dando ouvidos a ele. Que maravilha. Terminei de descobrir, minha gente, que eu sou uma narradora passiva. Porque eu adoro essas histórias. No entanto, eu não dou prosseguimento, né? Eu ouço, eu fico ali deslumbrando, imaginando aquela história, mas não consigo repassar. Então, eu sou uma narradora passiva. Terminei de descobrir, né? No contexto do Carl van Sydow, você seria essa indivídua. Mas pense, Virna, eventualmente as pessoas talvez não se recordem agora, nesse exato momento de uma história. Mas se você der tempo ao tempo, você vai perceber que você ouviu uma história tão encantadora do seu pai, da sua mãe, da sua avó, lá do passado, e de repente você vai se perceber: poxa, eu sei sim uma história. Dificilmente a gente não sabe uma história. Talvez no contexto agora que a gente esteja aqui, você não se lembre, mas você vai se lembrar em uma ocasião de uma história e vai contar essa história para alguém. Então você é uma narradora ativa, como muita gente que está aí. Muito bem, mas falando em história, qual a diferença de conto e histórias que as pessoas contam? Vina, você só faz perguntas instigantes. E essa é uma pergunta instigante, para a qual a resposta não é muito simples. Mas eu poderia me valer também de um outro nome. Agora, Luiz da Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo foi o maior dos intelectuais que o Brasil já teve. Não à toa ele pesquisou os contos tradicionais, as histórias tradicionais, reuniu isso em livro. Cascudo escreveu nada mais, nada menos do que 150 livros. Pouco, né? Pelo menos 2 ou 3 desses livros relacionados aos contos. Ele ouviu do seu pai, de sua mãe e de sua ama de leite inúmeras histórias. Reuniu isso em um livro de contos tradicionais. E lá nesse livrinho, Contos Tradicionais do Brasil, que é o clássico dos clássicos da reunião de contos que nós temos no Brasil, ele ambicionou descrever ou caracterizar o que seria um
conto popular, ou um conto tradicional, ou um conto folclórico. São 3 nomes para a mesma coisa. E ele vai dizer uma coisa interessante a respeito disso. A primeira grande característica do conto tradicional é a sua ancianidade. Que palavra difícil, né? Ancianidade. O que significa dizer isso? Que é uma história antiga. Mas quanto antiga? Tão antiga que a gente não consegue datá-la. Alguns contos que circulam no imaginário das pessoas do sertão nordestino, pelo Brasil como um todo, o Brasil é um viveiro de grandes narradores tradicionais. Muitas dessas histórias, Vina, remontam a civilizações que já desapareceram. Remonta a épocas que não existem mais. No entanto, essas histórias, olha o poder dessas histórias, se mantiveram vivas, presentes na memória do povo e transmitidas de geração em geração, de época em era, de povo em povo, até chegar a esse momento que estamos aqui, e muito provavelmente elas terão um futuro ainda muito longo pela frente. Então, um conto, a primeira grande característica do conto é o antigo no contemporâneo. É uma história velha, muito velha. Mas outra característica do conto tradicional, o meio de transmissão dele. Essas histórias, por serem tão antigas e tão velhas e pertencerem a um grupo particular de pessoas que dentro da sociedade a transmitem, elas são transmitidas geralmente pela oralidade, transmitida de geração em geração. Isso é uma outra característica do conto tradicional. A antiguidade, a oralidade e outra questão, transmitida de geração em geração, passando de geração em geração. Mais recentemente, para ser mais preciso, no ano de 1812, 2 irmãos muito ambiciosos resolveram reunir essas histórias que o povo contava e colocar num livro, que se tornou nada mais nada menos que o livro mais vendido da Alemanha de todos os tempos. 1812, 2 irmãos, o Wilhelm Grimm e Jacob Grimm, lançaram um livro chamado Contos da Infância e do Lar. Mais tarde, esse livro, pela grande importância que esses homens tiveram, ganhou o título de Os Contos dos Irmãos Grimm. Mas nada mais, nada menos, o que temos ali são as histórias que eles ouviram do povo alemão e colocaram ali tudo em livros. Então, basicamente, um conto tradicional, um conto popular, é uma história antiga, narrada pelo povo, transmitida pela voz, de geração em geração. Essa é a grande característica de um conto. Um conto de autor, por exemplo, você tem muitos escritores no Brasil que são contistas, mas não são contistas tradicionais no que diz respeito aos aspectos daquele indivíduo que eu estudo. São contistas autorais, gente que pensa uma história e escreve. Um conto, outra característica dele é o anonimato. Ele não... Quem escreveu o Chapeuzinho Vermelho? Cinderela? Branca de Neve? Nós não sabemos. Esse é um conto tradicional. Um conto de autor é um conto que alguém escreveu pensando por conta própria as suas histórias. Essa é a grande característica. Antiguidade, oralidade, persistência e transmissão de geração em geração. Maravilha, Rogério. Que delícia ouvir tudo isso. E me conta, qual a conexão entre os contos que você reuniu e a nossa literatura brasileira? Nossa, são infinitas as conexões. Os contos tradicionais, por seu caráter exemplar, lúdico, mágico, sempre serviu de manancial de inspiração para os escritores. As grandes obras, se você imaginar, a primeira grande obra da literatura ocidental, qual é? A Odisseia de Homero. A Odisseia de Homero. Qual a relação que poderia existir nessa obra, que é o clássico dos clássicos de todos os tempos, com os contos tradicionais? Você não imagina, Vira, mas eu encontrei aqui na região das barrancas do Rio São Francisco um narrador contando uma história cujo motivo principal está lá presente na Odisseia de Homero. Quando Ulisses invade a caverna do gigante de um olho só, o ciclope de um olho só, Ulisses inventa um estratagema para poder fugir de lá. Esse mesmo motivo da história, com Ulisses sendo o esperto que dribla o seu adversário, está ali presente, as pessoas narrando. Shakespeare, as grandes obras de Shakespeare, quase todas elas não são criações dele. A grande inventividade de Shakespeare foi ter o tino de ter ouvido essas histórias que o povo contava e dado a ela um caráter literário. Se partimos para o Brasil, aí, minha filha, não vão faltar escritores que se inspiraram nas tradições populares, nas oralidades, para escrever suas obras. Eu posso citar aqui alguns regionalistas, por exemplo, como José Lins do Rego. A primeira grande obra de José Lins do Rego, que é O Menino de Engenho, é totalmente inspirada nos contos e tradições populares. Inclusive, tem uma personagem do José Lins do Rego, lá nessa história, uma vozinha,
que sai contando histórias de fazenda em fazenda. E muitos dos contos, e ele não inventou nenhum dos contos, ele pegou os contos de Silvio Romero, um folclorista do século XIX, pegou os contos de Silvio Romero e colocou em sua obra, na voz dessa personagem, contando as histórias pelo interior. O Macunaíma, do Mário de Andrade, absolutamente toda a história do Mário de Andrade, do Macunaíma, do Mário de Andrade, é colagem de mitos, lendas, contos e fábulas brasileiros. Ele simplesmente fez absolutamente isso. Ariano Suassuna, não precisaria nem dizermos isso, né? Mas Ariano Suassuna bebeu nas fontes das águas límpidas da tradição e, inspirado por isso, criou seus grandes personagens da literatura contemporânea, Chicó e João Grilo, que são nada mais, nada menos que personagens típicos dos contos populares, em especial de um conto em particular, são chamados contos de animais. Os contos de animais narrados pelo povo têm uma característica, a esperteza. Como assim a esperteza? É aqueles indivíduos que, frágeis em físico, frágeis financeiramente, driblam seus adversários, utilizando a única ferramenta que eles detêm. Qual é? A astúcia. Todos os personagens dos contos populares, da literatura oral, dos contos de animais, eles vencem os seus adversários. É o coelho que vence a onça, é o sapo que vence a raposa, A tartaruga que vence a lebre. Que vence a lebre. É o Chicó e João Grilo, são arquetipos desses contos populares. Existe um nome para isso, chama-se trickster. Os folcloristas identificam esses indivíduos que usam a esperteza para driblar os seus adversários e passar a perna neles usando a astúcia do trickster, que é o malandro, é o bicho esperto. Isso está em todos os desenhos animados. O que são os desenhos animados? Pernalonga. Quem é o Pernalonga? É o coelho que foge do caçador. Quem é o pica-pau? É um animalzinho mais frágil que corre de um animal mais forte. Ariano Suassuna pegou essa ideia do trickster, ou seja, do personagem mais fraco e fragilizado, que usa da única ferramenta que ele detém, a astúcia, para se livrar dos seus adversários. Chicó e João Grilo não tem dinheiro, não tem força, não tem absolutamente nada, mas esperteza não lhe falta. Portanto, eles se livram do fazendeiro, eles se livram da burguesia formada pelo padeiro e sua esposa, do clero, da igreja, ou seja, das esferas sociais mais elevadas que o oprimem. Mas aqui embaixo, usando as ferramentas que lhe são características, que são próprias da literatura popular, eles vencem esses adversários, usando um outro elemento, o riso sarcástico, aquele riso que corrói essas estruturas. Então, são muitas outras conexões que podemos realizar entre a literatura oral tradicional e as literaturas mais contemporâneas. Se você for para o cordel também, a gente pode fazer essa conexão. Na música, há muita conexão. E mais bem recentemente, o cinema. O cinema, em boa parte do cinema, usa dos motivos, dos contos, das lendas populares, estão presentes nelas. Maravilha, gente, ficaria aqui o dia ouvindo isso, né? Mas, infelizmente, o nosso quadro está acabando e, por isso, eu vou fazer um pedido a você. Quero que você volte em outro momento, em outro quadro, para contar-nos um conto. Que maravilha. E aí eu quero que você escolha aquele conto que vai deixar os nossos alunos assim com o coração cheio de alegria e com muito desejo de conhecer novas histórias e novos contos. É isso, Rogério. A TV Conexões agradece a sua presença em nosso programa e que você possa continuar recolhendo esses contos, trazendo a memória, né, para que os nossos jovens, as nossas crianças tenham a oportunidade de conhecer, entender e se deliciar desses contos tão importantes para a literatura brasileira. Agora, minha gente, vamos para o intervalo comercial e logo após voltaremos com Descomplique os seus estudos. Educação combina com pão, salada, feijão e uma pitada de sorriso. Aprender com prato quentinho, sabor de carinho. A gente quer ver um novo Brasil.
Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, está presente em todas as escolas públicas da educação básica. São mais de 50 milhões de refeições servidas por dia, com parte dos ingredientes produzidos pela agricultura familiar. E o governo federal, por meio do Ministério da Educação, aumentou em até 39% o investimento na alimentação escolar. Agora, são 5,5 bilhões de reais por ano. Porque comida de qualidade melhora até o desempenho dos estudantes. Aprender e comer, comer e aprender, toda criança. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Simbora, minha Bahia! Quem abre portas e caminhos chega junto com você. Quem cuida com todo carinho pra fazer todo mundo crescer. Quem respeita as diferenças, suas raízes, suas crenças, dá futuro pra semente, sua terra, sua gente. Quem é parceiro e se importa com você. Quem joga duro pra fazer a Bahia avançar. Quem chega junto ao seu lado segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Quem é parceiro e se importa com você. Quem joga duro pra fazer a Bahia avançar. Quem chega junto ao seu lado segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Voltamos para mais um quadro super poderoso. Agora, minha gente, eu quero descomplicar de vez a sua forma de estudar. Isso mesmo, Descomplique o Seu Estudo é o nosso novo quadro que vai te ensinar como estudar de forma eficiente. O que você deve fazer, o que você não deve fazer e, principalmente, como aprender de forma rápida, fácil. Pro, como é que você descobriu tudo isso? Estudando. Gente, eu vou deixar aqui para vocês esses livros que são ótimos, são fáceis de ler e que te ajudam demais. Com ele, você vai conseguir entender e perceber o quanto que estudar não é tão desafiador. O primeiro dele é Aprendendo Inteligência. Este livro, gente, vai te mostrar o que você não pode fazer para esquecer tudo aquilo que você estuda. Além dele, tem um outro que eu amo, que é o Fixe o Conhecimento. Como fixar? Pro, eu termino de ler e não sei mais o que li. Será que eu estou com TDAH? Será que eu tenho dificuldade de aprendizagem? Não, minha gente. Isso também acontece com a Pro. A gente não é uma máquina. Não é tudo que a gente lê que nós conseguimos absorver de vez. Primeiro você tem que assimilar, depois acomodar, para depois você aprender. É isso que acontece. E isso também será falado no livro Foco. Este livro, ele é maravilhoso. Daniel Goleman vai mostrar o que é de verdade foco. Às vezes você pensa, tem um conceito, eu tô focado e não consigo. Mas será que você realmente está focando? E nós vamos falar sobre isso. E qual é o desafio? O desafio é começar. Minha gente, dê o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, eu sei que você vai ficar muito, muito feliz em ter conseguido escalar. Logo após, você vai continuar andando. E se você não parar, consequentemente, você vai chegar onde você deseja. Somente não chega quem desiste no meio do caminho. Mas, e quais são essas dicas? E o que eu devo fazer? A primeira dica poderosa é procrastinação. Quem aí gosta de procrastinar? Quem é que nunca deixou de fazer aquele trabalho escolar na última hora? Pior, quem é que não entregou aquele trabalho, perdeu a nota simplesmente porque procrastinou? E o que é procrastinação, professora? Como isso acontece? Na vida real, eu sei muito bem. Também já passei por isso. Mas graças a Deus me livrei. E hoje eu consigo organizar a minha rotina. E eu consegui isso como? De forma milagrosa? Não. Entendendo o que me fazia procrastinar. Quais são os meus gatilhos? E trabalhando com eles. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Como fazer isso, professora? A primeira coisa, gente, é identificar o que te faz procrastinar. O que te leva à procrastinação? Quais são os empecilhos que não te deixam estudar?
Às vezes, você tem uma prova de matemática e você não gosta de matemática. Então, você fala, eu vou arrumar uma gaveta. Começa a arrumar a gaveta. Eu vou dar uma olhadinha aqui no Instagram. E aí, você abre o Instagram para dar uma olhadinha e passa 1 hora, 2 horas e você está lá, no Instagram, olhando a vida do outro, enquanto a sua está parada. E isso é procrastinar, professora? É você deixar de fazer o que tem que ser feito e fazer outra coisa. E você se ocupa. Gente, a pessoa que procrastina, ela cansa. Ela cansa de não fazer o que ela deveria fazer. Não significa que ela não faz nada. Ela faz tudo menos o que ela deveria. E nos estudos, isso é muito, muito comum. Porque o aluno que tem desafios em estudar, e principalmente quando ele não gosta de uma disciplina, ele vai achar um monte de outras atividades para não ter que encarar o seu desafio. E aí eu vou dizer para você o que você precisa fazer para eliminar de vez essa procrastinação. Primeiro passo, descubra o que te leva à procrastinação. Faça uma reflexão. Se pergunte, por que eu não fiz essa tarefa hoje? O que eu fiz o dia todo? Por que eu fiquei fazendo outras atividades e não fiz a que eu deveria ter feito? Com essas perguntas, que chama PPS, Pergunta Poderosa de Sabedoria, você vai chegar a uma resposta. É uma resposta dolorosa, vai doer, mas você vai encarar a sua verdade. Eu realmente tenho muitos desafios com essa disciplina. Não gosto daquela professora, não gosto daquele professor, é por isso que eu não estudo. Mas essa desculpa vai resolver seu problema? Não, não vai. Você tem que resolver o seu problema. E aí, minha gente, é hora da segunda dica. Eliminar a sua procrastinação. E como é que você vai eliminar a sua procrastinação? Depois que você descobre o que você te faz procrastinar, agora é hora de você eliminar. Você tem que fazer o quê? Depois que você já sabe o que é procrastinação, já identificou o que te faz procrastinar, é hora de você se organizar. Identifique qual o melhor horário e tempo disponível você tem para estudar. Isso mesmo. Eu, por exemplo, adoro estudar de madrugada. Por isso eu acordo 4 horas da manhã e não tenho problema com isso. Estudo até às 8 e é muito bom. Tem pessoas que gostam de estudar à noite e acham que estudando à noite ela aprende muito mais. Tem pessoas que gostam de estudar depois de meio-dia. Eu odeio, porque depois de meio-dia, que é o almoço, eu quero dar uma dormidinha, né, gente? Essa dormida após o almoço é muito boa, porque descansa o meu cérebro. Para mim, para você, eu não sei. Com isso, eu já identifiquei qual o meu melhor horário de estudar. E eu estudo sem sacrifício naquele meu horário que eu me conheço. Muitas pessoas não sabem. E aí, o que acontece? Termina de almoçar, vou começar a estudar agora porque é o tempo que eu tenho livre. E aí, começa a estudar após o almoço, não rende, não aprende e acha que, eu sou burro, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Gente, não é isso. É o horário. Você tem que estudar em vários horários até você descobrir. Assim como eu. Eu fui estudando em horários distintos até eu descobrir aquele horário que me dava prazer em sentar para estudar. Pode ser que o seu horário não seja de madrugada como o meu, mas descubra qual é o seu horário. Com isso, vai facilitar a sua vida. A quarta dica, que é um desafio, é descobrir como se organizar e fazer de forma eficaz. Como fazer isso? É necessário que você faça um mapeamento das suas atividades diárias. Muitas pessoas falam assim, professor, eu não tenho tempo. E eu digo, poxa, eu tenho 24 horas por dia, quanto tempo você tem? E ela diz, 24 também, professora. Eu falei, como assim? Deus foi tão maravilhoso que ele não me deu mais tempo que a você. Deu tempo igual para todos nós. O que você está fazendo com o seu tempo? Vamos descobrir? E para fazer essa descoberta, é mapear. Coloca lá as 24 horas. E aí você vai colocar desde o momento que você acordou até quando você dormiu, o que você fez. Isso, gente, é transformador. Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu descobri o tanto de tempo passava por mim sem eu fazer nada. Eu procrastinando. Quando eu descobri, eu falei, não posso. E comecei a me organizar. Então, meus horários durante o dia são todos cronometrados. Eu sei o horário de ir para academia, horário para o meu curso de bateria, horário de estudar, horário de pilates, massagem. Tem tudo para eu
tenho tempo para fazer tudo. Então, você também pode se organizar. Mas é necessário otimizar o seu tempo, não procrastinar, não perder tempo com algo que não vai transformar a sua vida. Se você está estudando para vestibular, a única coisa que transforma é o conhecimento. Então você não pode perder tempo com algo que não vai trazer essa transformação. Gostaram? Então vamos agora para a nossa quinta e última dica desse quadro, que está muito bom. A quinta dica, gente, que é poderosa demais, é compreender que planejar não é perda de tempo. Muitas pessoas falam para mim, professora, para eu fazer um mapeamento do meu dia, eu vou perder muito tempo. Isso é muita perda de tempo, professora. Quando você acredita nisso, infelizmente, eu não posso te ajudar a transformar a sua rotina. Porque é sua ação que traz a transformação. Somente você será capaz de colocar o que você tem para fazer. E muitos alunos me dizem assim, eu peguei o planejamento de um colega e agora eu vou estudar como ele está estudando. Será que vai? A minha vida é igual à sua vida? A minha rotina é igual à sua rotina? Então, meu lindo, minha linda, não pegue planejamento de ninguém. Construa o seu planejamento, porque a sua realidade, ela é sua. O seu momento de estudar é seu. Os seus desafios, as suas dificuldades são suas. Então você vai pegar de alguém que não é você, que você nem sabe como é a vida dessa pessoa. Eu peguei na internet, comprei na internet. Construa o seu mapeamento, construa o seu planejamento. E no próximo quadro, eu vou falar para vocês como executar esse planejamento e principalmente como aprender aquilo que você executou. Então, não perca a oportunidade de aprender aqui conosco. Não percam a oportunidade de aprender aqui conosco, porque estaremos todas as quintas, às 15h30, aqui na TV Conexões, no canal no YouTube. E finalizamos mais um programa Descomplique comigo, Vina Queiroz. Espero que vocês tenham gostado e todas as quintas estaremos aqui com novas conversas, novos bate-papos, muito conhecimento e muito aprendizado. Às 15h30 na TV Conexões no YouTube. Sobre qual profissão seguir após a conclusão do ensino médio este ano, o estudante Marcos André Santana Souza, da Escola Estadual José de Freitas Mascarenhas, participou neste sábado, junto a outros 870 alunos de 23 escolas da rede estadual de ensino, da Feira das Profissões. Ele ficou animado com o curso de Engenharia Elétrica. Ter acesso às informações dos cursos disponíveis nas faculdades é muito importante. Por exemplo, eu achei muito interessante esse stand aqui, onde fala da engenharia elétrica. Eles explicam um pouco do que eles fazem e demonstram na prática. Apaixonado pela área e já cursando o último ano de Engenharia Elétrica da UFBA,
Gabriel Correia fez uma pequena demonstração da profissão aos alunos da feira. Estamos apresentando alguns experimentos aqui. Nós temos um experimento mesmo que é de indução magnética. E a gente vai mostrando para as crianças, para os meninos, adolescentes e tudo mais, como funciona, né? A coordenadora de Políticas para a Juventude em Processos Educacionais, COGEP, da Secretaria de Educação do Estado, Larissa Lima, falou sobre a importância dessa parceria com a UFBA. Convidamos 20 municípios aqui da região metropolitana e de territórios de identidade próximos, como Portal do Sertão, Litoral Norte e Agreste Baiano, para que possam conhecer a universidade, porque a gente sabe que a gente só sonha aquilo que a gente conhece. A maior parte dos nossos alunos já vem de escola pública, a maior parte dos nossos alunos já é negra, então essa parceria é importante para que a gente continue democratizando e popularizando a universidade.